perguntar também o seguinte, esta questão dos turnos é mais um fator de desgaste, associada, faz parte da alteração do ritmo circadiano, não é? Portanto, alteram-se os sonos, alteram-se o horário das refeições, altera-se todo o equilíbrio que é próprio de quem faz um horário das 9 às 5, como eu e a Ana neste momento, fazemos esses horários mais certos e, portanto, isto tem um impacto na saúde e um impacto na forma como nós lidamos com os outros, não é? Essa impaciência que referiu há pouco e esta pressão que vem não só do desempenho da profissão, força dos horários, da alteração das rotinas, porque não sei se é o caso do Jorge, mas provavelmente há outras pessoas que vivem com os guardas prisionais e com os guardas prisionais, têm uma vida das 9 às 5, portanto, para eles, apesar de viverem com o parceiro, desempenham esta profissão, também eles notam algumas diferenças neste comportamento associado à pressão que vem de dentro, que é de lidar com os presos, cada um com a sua personalidade e, obviamente, com as suas dificuldades em serem geridas todas as expectativas, de que forma é que você, até que na qualidade de dirigente, percepciona o apoio, ou a necessidade de apoio, diria eu, a necessidade de apoio que os guardas e as guardas têm, nomeadamente ao nível do acompanhamento psicológico. Não sei se, eu não conheço particularmente, a Ana conhece esta realidade muito melhor do que eu. Vocês têm apoio, sentem que isso não tendo, sentem que é uma necessidade, têm o apoio que achavam que deviam ter? Como é que é vivida a gestão do stress? Pois, esse é um dos grandes problemas que nós temos. Nós há muitos anos que andamos a lutar por gabinetes de apoio, tanto mais que muitos dos guardas, silenciosamente, e isso é que é lamentável, por vergonha ou por alguma razão, ainda não consegui perceber o que é que os motiva a esconder os problemas que têm psicológicos. E, de alguma forma, silenciosamente tentam abordar os psicólogos que estão nos estabelecimentos prisionais a tratar dos reclusos e a colocar-lhes questões diretamente ou não diretamente relacionadas, mas têm a ver com eles, e dizer ou que tem este problema de uma pessoa ou que ele próprio admite junto da pessoa num espaço privado, de que tem aquele problema, o que é que o doutor ou a doutora acham em relação a esta situação. E efetivamente, por causa disso, nós insistimos muito com as últimas direções gerais para criar condições para apoiar o pessoal, mais ainda que sentimos que o nosso serviço tem um fator muito desgastante psicologicamente no dia a dia da prisão, porque nós passamos muito tempo junto dos cidadãos privados da liberdade, como disse, que têm sempre as suas dificuldades individuais, coletivas, familiares, financeiras, que depois acabam por se refletir no seu comportamento no interior do EP, e que o guarda tem que estar equilibrado emocionalmente e fisicamente para conseguir sofrer o embate daquilo que é a alteração do comportamento do cidadão e depois o poder ajudar, se possível, naquilo que for necessário. Jorge, desculpe interrompê-lo. O anterior diretor-geral criou o projeto, penso eu, que se designa da Casa Amarela. É isso que eu ia dizer. O doutor Rude Celso Manata, um bocado à pressão e um bocado para dizer que era uma reivindicação nossa, criou aquilo que ele chamou a Casa Amarela. 29 tinha menos uns anos, não é? É verdade, 27, quase perto disso. Já tinha alguns anos de guarda prisional. Viveu um incidente crítico, um dos muitos que terá vivido. Sim. Tipo, como é que dormiu nessa noite, por exemplo? E eu cheguei a um ponto... Até dormiu bem, mas isto é uma questão que não exige resposta, mas como é que alguém que vive uma situação dessas, depois sai do estabelecimento prisional sem um acompanhamento, ou sem, pelo menos, a perspectiva de que alguém o contacte para perceber se necessita de algum acompanhamento, como é que essa pessoa sai do serviço e chega à casa e lida com a família, lida com os filhos, como se nada, ou pelo menos tentando fazer com que isto não transpareça, é um esforço imenso. Obviamente eu não estou à espera de uma resposta que o Jorge me dê que signifique tudo aquilo que viveu, mas mais uma vez, aquilo que me está a dizer há um incidente crítico, como muitos outros, que não tem uma resposta de acompanhamento, e isto leva-nos também àquilo que é um dos motivos deste programa, não é, Ana, que é o impacto psicológico em momentos de crise, não só dentro
da cadeia que vocês já viviam, mas no estado atual, em que... Né? Não, mas isto agora transporta-nos para a atualidade, não é? Sim. Se isto já antes desta situação, não é? Já antes desta situação é isto que o Jorge nos está a descrever, agora com estas alterações sociais, e que obviamente também tiveram impacto, e temos visto nas notícias, também no desempenho da vossa profissão e na gestão, na gestão prisional, como é que está a ser gerir um stress que já é característico do vosso trabalho, está a ser ou não acentuado por esta situação que estamos a viver? Deixe-me só dizer, para responder ao António, a minha vantagem na altura, quando fui para Custóias em junho de 99, é que eu ainda não era casado. Eu casei em 2001 e, portanto, conhecendo a experiência hoje da cadeia onde estou agora, em Braga, com 120 reclusos, para a experiência de 15 anos em Custóias com 1.200 reclusos, a minha grande vantagem na altura foi nós sermos uma equipa muito unida. Nós trabalhávamos o dia a dia, saíamos da cadeia e esquecíamos tudo o que estava lá dentro, íamos jantar, íamos para os copos, depois iríamos 48 horas trabalhar depois, mas naquele dia nós acabámos quase por nos conseguir ainda esquecer dessa situação, porque convivíamos muito uns com os outros, o pessoal de fora da cadeia. Se nessa altura o que me aconteceu fosse numa cadeia regional, eu teria muito mais problemas porque não somos tão unidos. Como são cadeias mais pequenas, há menos guardas, estão mais próximo de casa, saem do serviço, vão logo para casa, bem de casa para o serviço e levam para casa, dificilmente conseguem desligar a ficha no momento em que saem da porta e quando chegam a casa... Não há o acompanhamento dos pares, não há dos pares que existe muito quando existe um espírito de corpo muito forte, não é? Não há tanto nos regionais. Até essa rede não existe. Não, e até se nota muito depois nos divórcios e nos relacionamentos do pessoal entre guardas prisionais e os cônjuges, não é? Sejam homens ou mulheres, acho que afeta, sendo guarda prisional feminino ou masculino, o problema é o mesmo depois no relacionamento aqui, quando não há essa atenção, acaba por acontecer vários divórcios e tem havido, por aquilo que eu vejo, muitos divórcios na guarda prisional, muitas vezes por causa do desgaste que dá a função e o stress que é, e portanto, na altura tive essa vantagem em relação a isso e conseguia ainda desligar a ficha ao sair da porta para fora e voltar a ligar 48 horas depois. Não é? Estamos aqui, a Ana tinha feito a pergunta, eu só queria reformular um bocadinho para acrescentar aqui o seguinte: estamos a falar constantemente de stress cumulativo, portanto aquilo que estamos a falar é, ao longo dos anos vão-se somando situações complicadas, que vão sendo geridas da melhor maneira possível, cada um dos indivíduos que compõem o corpo da guarda prisional vai arranjando as suas próprias formas de gestão do stress, umas vezes mais acompanhado, outras vezes menos acompanhado pela rede informal, que são os colegas e que é a família. Não existe uma resposta coerente por parte do sistema para apoiar estas pessoas. Somam-se aí os incidentes críticos e agora estamos nos dias de hoje, estamos todos no mesmo mar. Já ouvi esta hoje e fez muito mais sentido do que dizer estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmesmo mar, mas em barcos diferentes. Exatamente, faz muito mais sentido. Exatamente. Ouvi esta hoje e realmente encaixa bem. Estamos todos no mesmo mar, em barcos diferentes. E estamos todos neste mar. Agora, como é que este fator de stress, como a Ana falou há pouco, está a ser gerido por vocês? Que impactos é que isto está a ter no dia-a-dia? Como é que vocês estão a lidar com isto e de que forma é que isto está a ser vivido também por parte das pessoas lá de dentro, para além da gestão que já têm que fazer da sua privação da liberdade, tem mais este fator também neste mar que é de todos agora? Nós aqui, há vários fatores aqui que têm gerado aqui alguma apreensão não só, mas acima de tudo desilusão no corpo da guarda prisional. Isto porque o sistema prisional foi tratado sempre de forma diferente, por exemplo, de outros dois serviços que achamos que tiveram uma intervenção mais rápida e mais adequada, que foi a questão dos hospitais e dos lares, tendo em conta que são pessoas que estão lá dentro e que têm profissionais a trabalhar para cuidar deles, digamos, de alguma forma, os hospitais, os doentes, os lares, os idosos, nós, os privados da liberdade. Se com a pandemia os lares e os hospitais impediram a circulação de pessoas para visitas, as cadeias continuaram
a manter as visitas por mais pelo menos 2 semanas, comparativamente com os lares e com os hospitais. E isto gerou no corpo da Guarda Prisional um sentimento de revolta muito grande, porque não conseguimos perceber como é que, ainda fora do estado de emergência, mas mais até no estado de emergência, nós víamos tratamentos de uma forma nos hospitais e nos lares, e depois em pessoas privadas da liberdade, nas cadeias, não havia essa preocupação. Por exemplo, o uso de máscara. O diretor-geral proibiu o uso de máscara ao corpo da Guarda Prisional. Até a ministra ir à televisão no domingo à noite da SIC, há 8 dias atrás, e dizer que a partir do dia a seguir ia ser obrigatório o uso de máscara. O que é que isto originou? Havia reclusos em cadeias, como a de Custóias, que quando passavam pelos guardas, eles próprios faziam assim. Os reclusos. E os guardas sentiam-se mal, porque perceberam que se os reclusos podiam ser contaminados, o responsável da infecção poderia ser o guarda prisional, porque é quem vem de fora para dentro e quem está em contato com ele direto com eles. Portanto, seria o guarda prisional o foco de contágio. E isto tem essa dupla responsabilidade. Se por um lado eu tenho que me tentar proteger para não afetar a minha família, porque a minha família está em casa, está no isolamento social, por o serviço ou não. No meu caso, por acaso, mal ou bem, a minha esposa é enfermeira, também sai todos os dias para o hospital para trabalhar, portanto não está em casa. Tenho os miúdos os dois em casa já há algum tempo, um com 17 e outro com 13 anos, que têm a escola parada, que não estão a ter aulas. Mas no caso, há pessoal que tem a família em casa. Nós temos guardas prisionais que já 2, 3 semanas não estão a dormir em casa com a família, ou estão a dormir em casa dos pais num anexo ou no outro lado da casa, para não ter contacto, por receio de infectar. Temos casos em Lisboa de pessoal, um colega nosso, até dia do estabelecimento prisional, e é através dessa experiência que nós temos insistido e que vamos continuar a insistir na necessidade de psicólogos permanentes nos estabelecimentos prisionais. Jorge, houve alguns psicólogos que foram integrados por causa desta história da regularização dos recibos verdes, que foram integrados, psicólogos que entraram para os estabelecimentos prisionais na altura que eu também entrei, em 2009, e foram integrados nos quadros como técnicos superiores de reeducação, estando uns a desempenhar as mesmas funções de psicólogos e outros de técnico. Mas, de facto, continuamos com a mesma questão, que é, estamos a falar de soluções para os reclusos, que são obviamente soluções importantes e que mesmo assim são poucas, mas continuamos sem ter soluções para os guardas. E numa altura como a que estamos a viver, quando o Jorge diz que não sabe a quem sinalizar, do ponto de vista da saúde, se tiver um colega seu, se enquanto dirigente sindical souber que há um colega seu que não está bem do ponto de vista emocional, vai sinalizar ao diretor da cadeia, porque não tem uma resposta imediata ao nível da saúde mental para vocês, porque alguém que vá intervir psicologicamente ao nível da saúde mental com guarda prisional, é importante que tenha alguns conhecimentos do que é a profissão de guarda prisional. Sim. Porque senão não vai perceber grande parte das questões que vão ser levantadas. Mas eu gostava de lhe perguntar como é que descreveria, do modo geral, o estado emocional dos guardas neste momento? De modo geral, e aqui efetivamente aquilo que nós temos visto, em termos emocionais, o pessoal está muito afetado e, como eu lhe disse há bocado, não fica em casa porque entendem que os médicos não passam baixa, ao ponto de andarem completamente desequilibrados, desgastados, porque, por um lado, veem que não estão a ser apoiados pela chefia e pela direção nesta situação do combate ao Covid e de os proteger também a eles. Nós não nos sentimos protegidos pelas chefias e pelas direções, ainda mais ainda com o desgaste de ir mais vezes à cadeia e de nos sujeitarmos mais à circulação na via pública quando há uma redução e a trabalhar mais vezes e entrar mais vezes na cadeia quando deveria de ser menos, e vimos isso nas outras forças, até alterarem o horário para terem horários maiores, mas irem menos vezes ao trabalho. No nosso caso, não, nós mantemos o número de vezes e o mesmo ritmo 3 vezes ao dia, e isso emocionalmente está-nos a afetar muito, porque nós continuamos a ter a entrada às 8, a entrada às 4, a entradas à meia-noite. Ou seja, eu em 24 horas, em termos de cadeia de contágio, se for preciso, consegue estar em contacto uns com os outros 90% da corporação de um EP, em 24 horas. E isto está a afetar, está a pesar muito no aspecto emocional do corpo da Guarda Prisional. Podemos dizer que os guardas estão com medo?
Os guardas estão com muito medo, tanto é que há guardas que já não saem do estabelecimento para não, com medo de infectar a família. E temos casos em Lisboa, concretamente, do EP Lisboa, alguns casos, o tal colega de Sintra, no Porto, também já temos casos de pessoal que não está a ir a casa com medo de infectar e até também de ser infectado nas locações, porque enquanto estiver lá, mantém-se ali por dentro e acaba por diminuir um bocado o risco da infecção. Jorge, eu gostava de ter estado aqui muito observante e calado nesta fase, porque estava a ser, o teu barco estava a ser bem conduzido, como é óbvio, como sempre, mas o que me parece, e pegando esta metáfora também do barco, é que o Jorge me está a dizer é que, para além das questões que já existiam, os stresses da profissão, o vosso barco neste momento tem remos, mas não tem leme, não é? Ou seja, a parte organizacional que vos devia proteger e devia servir como uma referência, se não fosse um leme, pelo menos um farol, não é? Para onde vocês iriam, apesar desta crise que nos está a atingir a todos, neste momento vocês sentem-se perdidos. É isso que nos está a dizer. Sentem-se com medo e perdidos, e com todas as consequências que isto vai ter também em vocês no futuro, não é? Sim, tanto é que ao ponto de que agora discutimos nas redes sociais e por telefone, em conversas diretas, telefone, redes sociais, como disse, de utilizar até um bocado a expressão que me dizia Salgueiro Maia, agora é preciso desobedecer, porque nós obedecendo estamos a pôr em risco a nossa saúde e o nosso equilíbrio, nós não nos estamos a sentir confortáveis, não nos estamos a sentir protegidos, porque nos estão a impor medidas que vão contra esse princípio de proteção, seja a questão do horário, seja a questão das máscaras primeiro, agora a questão das viseiras, seja as trocas de serviço até que também afetou de que maneira o pessoal, e isto com a influência do diretor-geral. Ou seja, o que nós verificamos neste processo todo, e viu-se que, na atitude, principalmente, no dia em que há o primeiro guarda infectado do Porto, em Custóias, o diretor-geral vem falar da possibilidade de libertar presos. Portanto, isto caiu ali quase como na cabeça do pessoal, caiu ali como para lá. Mas então, o primeiro guarda infectado, o diretor já vem falar de libertação.